para que a gente possa aí saber, né, e ficar de olho, viu, nas opiniões aqui dos nossos ouvintes, viu? Olha, gente, 10 horas e 13 minutinhos. Vamos falar do porto aqui da nossa capital, né? O Porto de Natal está passando aí por uma dragagem emergencial. Com certeza absoluta você já deve ter ouvido falar sobre isso. Para retirada, né, de sedimentos do canal com o objetivo, gente, de melhorar a entrada de navios no equipamento marítimo. A dragagem já começou desde a semana passada, deve se estender pelos próximos dias. E a principal preocupação, gente, é com o escoamento da safra de frutas, que se inicia no próximo mês de agosto. E aí, gente, para a gente entender um pouquinho mais de como é que vai acontecer essa dragagem, a importância de tudo isso, a gente recebe a partir de agora o diretor-presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, da Coderne, Paulo Henrique Macedo, está conosco. Diretor, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco nessa manhã de segunda-feira. E para falar de um assunto tão importante aqui para o nosso estado, né, para o nosso Rio Grande do Norte, que é o Porto de Natal, e agora passando por essa dragagem emergencial, que, como a gente já está colocando aqui, é algo de emergência que precisa ser realizado para o escoamento e para que o nosso porto continue a funcionar da melhor maneira possível. Prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Divan. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Bom, falar sobre essa na verdade, é um desassoreamento, né, pontual do canal de acesso, porque, assim, como é público e notório que desde que nós perdemos a operação de containers no porto, nós passamos por uma crise financeira muito grande e o Porto de Natal hoje ele é deficitário, né? Aí é bom separar, porque há uma confusão natural, né, de você ver Coderne como Porto de Natal. Então, a Coderne ela administra 3 portos, que é a Areia Branca, que está arrendado, o Porto de Natal, que está com esses problemas, e o Porto de Maceió, por uma conjuntura histórica, mas eles estão já seguindo para a emancipação. Então, o Porto de Natal, hoje, quando ele perde, né, essa operação, a gente inicia junto da Agrícola Famosa, que é o principal exportador de frutas, um projeto de exportação de frutas, e ele vem tendo uma repercussão muito boa e um resultado muito bom, até mesmo na recuperação financeira do próprio porto. O que acontece é que desde 2023 a gente já vem trabalhando essa questão da dragagem, que não é feita desde 2009, mas a dragagem do canal como um todo, né? Então, como isso são processos que eles são demorados, eles são lentos, a gente tem passado por tudo isso, pelo projeto da manutenção da dragagem, né? Pela própria, vamos colocar assim, garantia dos recursos, né, para esse ano dentro do orçamento, para que a gente execute. Nesse meio tempo, né, você tem um encalhe ali em novembro de 2023 e esse encalhe, ele já demonstrava uma fragilidade do próprio porto, mas a gente estava com a esperança de que faria a dragagem e resolveria isso. Sim. Ocorre que a dragagem está prevista agora, na melhor das hipóteses, para o segundo semestre, e a gente estava correndo o risco de perder o calado, que hoje é de 10 metros, para 8 metros. Então, calado a 8, a gente fecha o porto. Calado a 8, a gente não opera a safra de frutas. O calado significa o quê? O calado é a linha d'água até a extremidade do casco do navio. Capaz de suportar navios de maiores portes. Exatamente. Então, muitas vezes há uma confusão, e é natural, porque não é um assunto que está no dia a dia, né? Não está no nosso cotidiano, de falar assim, o canal de acesso ele tem 12,5 metros, mas o calado, né, ele tem 10 metros, ou seja, o navio que passa ali, ele precisa ter 10 metros no máximo, mas a profundidade, né, são coisas distintas que às vezes a gente faz a confusão. Mas, voltando à sua pergunta, então, não tinha mais como aguardar, não tinha como esperar, porque as contratações, a própria Agrícola, ela faz agora, né, a contratação dos armadores para a safra que inicia em agosto. Com um diferencial, porque quando você tem a safra 23 e 24, ela mostra que
operação de pallets, porque embora a gente tenha retornado a uma operação antiga, né, isso foi feito com uma otimização e foi modernizada. Então, o primeiro navio ele sai com 3 pallets avariados de 2.000. O segundo navio sai com 1 e não teve mais nenhum. Então, isso demonstra que a fruta ela chega intacta. E Natal, na sua vocação portuária, ela já demonstrou que tem a capacidade de escoar frutas, né, por aqui, e ela chega com valor agregado maior. Então, isso fez com que a carga ela dobra de uma safra para outra, aliás, de um ano fiscal para outro, mas Sim. quando você fala em safra que é de agosto a fevereiro, ela mais do que triplica. Sim. Né? Então, e a agrícola resolveu pedir a área para arrendamento. Então, não é uma decisão de só garantir uma safra. Né? A gente precisava tomar essa decisão de tirar o banco de areia que estava causando essa fragilidade e a gente poderia perder o calado a 10. Sim. E ele indo para 8, eu deixo de escoar as frutas, né? E encerro uma discussão de arrendamento para os próximos 20 anos. Porque uma das fragilidades... Fica bem pertinho de um fechamento. É por isso que a frase, quando eu falei para a governadora da necessidade, eu falei, calado a 8 a gente fecha. Uhum. Ela disse, mas vocês já estão com muita dificuldade. Eu digo, sim, a gente está com dificuldade, mas a gente está se recuperando, né? Você tem um arrendamento de minério no Pátio Norte. E acredito que agora vai entrar na fase do TCU, analisar para poder ir para a B3, fazer o leilão, e o próximo ano a empresa que ganhar vai assumir o Pátio Norte. Então, são 15 anos. E a fruta, que embora ela já esteja acontecendo, ela é uma carga geral, que eu posso ter numa safra e posso não ter na outra. Quando eu discuto um arrendamento, eu estou falando de fruta nos próximos 20 anos. E aí vamos entender, a fruta hoje, ela tem uma parada de março a julho, onde os estivadores, os conferencistas, o próprio OGMO, que são sindicatos que trabalham quando tem carga, e quando não tem carga eles não trabalham. Então, eles ficam sem receber nada, né? Eles ficam, assim, a grosso modo, eles passam fome. Sim. Né? Quando você inicia esse projeto, dobra, triplica a tonelagem e começa a discutir um arrendamento, a ideia da própria agrícola é escoar as frutas de manga, hoje ela já faz isso, manga e frutas do São Francisco, você ser um polo de exportador de frutas no Porto de Natal sem interrupção. Então, a gente ainda tem a possibilidade de aumentar e muito a carga pela vocação portuária. Sim. E a gente tem como dar continuidade a esse trabalho no cais do Porto. O que é que o Porto de Natal perdeu para outros postos concorrentes, como Pecém e outros postos aqui do Nordeste? Eu costumo ter um pouco do cuidado de não fazer a comparação, Edivan, porque as características são diferentes, né? A gente teve que se debruçar sobre a nossa vocação. Qual é a vocação do Porto de Natal? Mais fruticultura. No caso, a fruticultura que aparenta muito mais uma competição com Fortaleza, porque na hora que a empresa, que ela tem uma operação de contêineres e escoa toda a nossa fruta, ela vai para Fortaleza, porque tem uma área maior e eles têm outros interesses, não é só fruta, né? Quando ela faz isso, dá a impressão e, de certa forma, estamos, né, perdendo a competição para Fortaleza. Mas a gente tenta encarar isso como a vocação do Porto, né? A vocação do próprio Estado do Rio Grande do Norte. Se você pegar o Porto de Natal como um dos principais vetores de desenvolvimento, e a gente tem toda uma produção de frutas, né, que também é uma coisa que dá um impacto grande, nós temos como escoar ela por aqui. Pescado. O pescado, faz tempo que o Porto de Natal ele não recebe. A gente tem conversado, né, inclusive dentro da própria Fierne, no cluster naval, sobre a possibilidade de você retomar isso. Mas para toda carga nova e para toda rota, você precisa de levar e de trazer. Né? Quando a gente fala em Europa mesmo, o próprio camarão, o pescado brasileiro, ele tem impeditivos de entrar na Europa. Então, você tem um gargalo para isso. Mas é uma coisa que a gente sabe o potencial que nós temos, tanto para importação quanto para exportação. E a gente vem discutindo isso
Mas como a gente está para fechar esses dois grandes negócios, né, eu diria que isso aí está mais próximo do que a discussão, tanto do pescado quanto da área de cruzeiros também, que é uma outra demanda que eu não sei se vocês vão falar sobre isso, mas a gente pode deixar para depois. Eu queria só fechar a questão da pergunta dela, porque eu precisava contextualizar tudo isso para dizer, a gente precisava retirar esse banco. Já teve problema com a pedra do bicudo, né? Eu lembro que era uma pedra afiada, né? Dragagem também, né? Em outros momentos já foi feito e toda essa problemática foi colocada, né? E que necessitava de tudo isso. É porque não foi resolvido, se perguntar assim, não foi resolvido permanentemente. Você precisa, se você perguntar qual é a melhor solução... É possível resolver permanentemente? É possível, mas aí onde está? Hoje, estamos tendo dificuldade de buscar recursos para fazer a manutenção. Certo. Né? Porque a solução ficaria acima de 200 milhões de reais, que é você deixar o canal reto. Então, você teria um volume... Aí seria um canal novo, seria um volume de dragagem bem maior. Só que a gente precisa, antes de pensar no ótimo... Sim. Eu tenho que pensar no bom, que é a solução, senão ele fecha, que é a manutenção. E até a manutenção a gente não conseguiria esperar mais a manutenção por conta desse banco, que teve que ser retirado exatamente para garantir o calado a 10 e a gente manter o escoamento de frutas aqui e no segundo semestre fazer a própria... Quando é que esse banco de areia foi descoberto? Que vai se formando. Na verdade, ele não é descoberto, ele é monitorado. Né? Ele já existe há tempo. Ele já existe, você tem um assoreamento que ele vai avançando para dentro do canal, né? E tanto é que a gente tem já, antes mesmo do próprio... eu posso beber essa água? Pode, deve, é sua. Até mesmo, muito antes do encalhe, a gente já via a fragilidade e a necessidade de fazer a manutenção, porque não é feito desde 2009. Então, e aquele banco era reportado pela praticagem, pela marinha, porque os barcos que passam ali, eles têm sensores, né, que indicam que ali tem um banco de areia. E aí, quando você tem um encalhe, né, não descobrimos o banco no encalhe, mas mostrou que realmente é uma fragilidade que tem. Quer dizer que se a gente tivesse uma necessidade de uma engorda na ridinha, esse banco de areia podia até resolver. Dependendo aí da característica e da composição. Esse banco, eu diria que esse banco não, porque ele foi 70 mil metros cúbicos removidos, né? Foi assim, o que eu preciso fazer para que eu não perca o calado a 10? Né? E aí foi colocado, tivemos reuniões com praticagem, com a capitania, né? E, enfim, definimos que seria esse banco de areia imediatamente antes da própria dragagem. Sim. E tem outras coisas também sendo feitas, porque como ela é uma obra rápida, né? Tanto é que a remoção já foi feita, né? A draga está aguardando no nosso berço um outro contrato para sair, mas a remoção já foi. Só que agora precisa que a empresa faça a batimetria e a leitura, não só da área que foi removida, né? Como da área que foi descartada, o próprio material. Porque foi para onde essa área? É 4 quilômetros ao norte, mas o impacto ela não passa de 2 centímetros de altura. Sim. Toda essa remoção, porque tem o espalhamento. Mas o contrato ele se encerra na hora em que tudo isso é validado pela capitania dos portos. Né? Então, eu diria que é uma obra autofiscalizada, né? Porque não daria tempo de você fazer a remoção e a fiscalização, mas o resultado final... ele é exatamente você comprovar a capitania dos portos que você fez e você cumpriu tudo aquilo que estava definido no TR. A obra toda será concluída em quanto tempo? O principal é a remoção. Pelo menos até agosto. Né? Não, da remoção do banco, sim. A remoção do banco já aconteceu. Já foi feita. Agora preciso provar que ele removeu, né? E que removeu conforme foi solicitado, né, dentro dos parâmetros de segurança. Agora. Sim, porque, eu diria, além disso, averiguação por consequência, mas por obrigação, né, a Marinha ela precisa ter o relevo do próprio canal,
né? Não só a Marinha, a Capitania, como a própria praticagem e a gente do Porto, porque nós somos responsáveis por aquela área. Então, aquilo ali tem que estar realmente validado, né? Validado para que todas as embarcações saibam como é que está aquilo ali. Esse banco mesmo, em 23, quando a gente fez a batimetria para fazer o projeto, né? A gente já sabia que tinha um banco, mas e ele estava apresentado ali. Por isso que eu falo que já esse banco não foi descoberto. Ele já estava sendo monitorado. Só que de 23 para cá já são 2 anos, né? Então, você imagine que ele vai crescendo e ele cresce em direção ao canal. Sim. Enfim, essa é uma questão que eu diria assim, fisicamente resolvida, sim, né? Documentalmente a comprovar ainda, está dentro do processo, né? E a gente tem o escoamento de fruta, esse ano, ele está garantido. E com a manutenção da dragagem, isso vai consolidar esse arrendamento para fruta também, para 20 anos. Portanto, Paulo, essa questão, pronto, a gente já resolveu esse primeiro momento, né? Já teve, a obra em si já foi realizada. Existe um outro passo ainda a ser realizado? Quais são os próximos passos agora? Esse ano está garantido, mas e para os próximos anos? Nós temos que dragar o canal, fazer a manutenção do canal. Remover todo o sedimento que tem ali. Você imagine, nós tiramos 70 mil metros cúbicos. Né? Há uma previsão dentro do canal de acesso de 900 mil. Então, são 900 mil ali que, quando eu lhe disse aqui no início que o nosso canal tinha 12,5, ele já não tem mais 12,5 na sua extensão como um todo. E aí eu não consigo chegar a um calado de 12 para o navio, profundidade de 12,5, tem um calado a 10, porque eu tô com ele assoreado. Sim. Mas na hora que eu fizer a manutenção, né? E é como você limpar uma calha. Você limpa a calha e deixa o canal todo certinho com 12,5 metros. Aí eu vou necessitar, que é uma outra obra que a gente espera com muita expectativa, que são as defesas da ponte. Então, na hora que a gente tem o canal livre de desimpedido, sem assoreamento, as defesas da ponte, aí sim a gente vai reivindicar os 12 metros de calado. Agora, a nossa agonia e angústia é manter os 10. Eu mantendo os 10, eu tenho os negócios. Sim. As defesas também é obra da Coderne ou do governo do Estado? Não. As defesas da ponte é uma obra do DENIT. Né? Mas não deixa de ser uma obra portuária. Não vai ser feito pela Coderne. Mas somos o interessado, o principal interessado nisso daí. Porque aí eu começo a ter mais segurança e aumentar os limites, como o calado, a boca, né? O próprio comprimento. Nós temos outras atividades produtivas do Rio Grande do Norte, né? Nós temos a mineração que está crescendo bastante aqui em algumas regiões do Rio Grande do Norte, a fruticultura, que já é uma atividade consolidada, o pescado também, que é muito preeminente. Com essa obra, vai também facilitar, vai favorecer a área da mineração do Rio Grande do Norte? Vai. Tanto que o Pátio Norte, ele está no processo de arrendamento para minério de ferro. Né? Porque você não faz... tem uma coisa que é bem específica do setor, os arrendamentos eles precisam ser provocados pelo mercado. Você não faz um EVTEA e um arrendamento se você não tiver interesse no mercado. Então, você tem que ter pelo menos uma empresa. Normalmente, a empresa, ela provoca o porto e diz, olha, tenho interesse em arrendar o Pátio Norte ou o Pátio Sul. Como aconteceu tanto com a Fomento, né, que é a empresa do minério de ferro, quanto com a Agrícola Famosa que está acontecendo agora. Disse, eu pretendo arrendar. Então, se ele faz um EVTEA, que é analisado pelo Ministério, o Ministério autoriza. A partir da análise do EVTEA feito pela empresa, você muda ele, porque você vai buscar o ponto de equilíbrio entre o negócio dele com a operação portuária. Então, ele tem que ter esse ponto de equilíbrio para ser bom para as duas partes, né? Aí, a partir daí, você vai para uma consulta pública que nós encerramos agora,
recentemente em abril, a consulta pública para minério de ferro na ANTAQ. Volta para o Ministério e vai para análise do TCU. Saindo do TCU, já pode marcar o leilão na B3. Se a gente, para fazer uma reforma total, deixar o nosso porto top, concorrendo em pé de igualdade com esses outros portos aqui do Nordeste, que são os nossos concorrentes, precisaria de quanto? Eu faria só um ajuste para dizer assim, colocando o nosso porto dentro da sua maior potencialidade, né? Porque a gente não vai concorrer com o Pecém e com Fortaleza nunca, né? Talvez com Cabedelo, né? Está aqui mais perto. Mas a gente já apresentou para o ministro, assim que eu assumi a presidência, ele solicitou um programa de investimento e ele fica em cerca de 350 milhões. E de uma forma enxuta, né? Então, é claro que agora a dificuldade é você ter o orçamento para isso. Mas nós elencamos o que é prioritário, né? São as defensas do cais, né? Não confundir com a da ponte, porque a da ponte é conta do DENIT, né? A manutenção do canal de acesso e a gente tem o próprio o cais do porto. Entendo, o porto, falar mal do porto nesse momento é uma maravilha, porque você vai ter muito elemento para isso, né? Eu tenho um cais com problema de drenagem, eu tenho um pátio com problema de buraco, eu tenho um armazém, né, com problemas sérios, ou seja, o porto realmente ele está precisando de refazer tudo, né? A licitação agora para a reforma dos armazéns, do galpão e a instalação de um sistema de fotovoltaica, ela agora no final de maio. Nós tentamos fazer no ano passado e não conseguimos, porque aí tem as brigas, tem os valores, né? Que a gente tinha uma dotação e a empresa que apareceu com o menor valor era quase 50% acima. Então, você também tem essa questão... Os entraves burocráticos aí, né? De você tentar rodar a máquina. Não é fácil. Nós somos uma empresa estatal, nós somos cobrados a ter resultados como uma empresa privada, mas com as amarras de uma empresa que a estatal tem. Então, para você ter uma ideia, nós temos 17 órgãos intervenientes, né? A gente costuma, com muita franqueza, dizer assim, quem menos manda no porto é o presidente do porto. A gente é uma espécie de síndico, onde a gente concilia, né, os interesses e as legitimidades ali para poder fazer o porto funcionar. Sim. Eu tenho eu sou área de fronteira. Se eu sou área de fronteira, minimamente eu tenho uma Receita Federal e uma Polícia Federal que tem legitimidade sobre aquela área e tem competência. Então, eu não posso fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer, eu preciso estar fazendo isso em conjunto com a Receita, com a Polícia Federal, com a Vigiagro, que se passa alimentos. Então, assim, você tem muitos órgãos que atuam ali, que são importantíssimos para o funcionamento do porto. Ô, Paulo Henrique, nós temos aqui uma das mais belas paisagens no nosso rio Potengi. O encontro do rio com o mar, toda a parte histórica da cidade, uma beleza natural incrível, o Forte dos Reis Magos, mas toda essa beleza e pela estrutura que a gente tem não permite ainda os famosos cruzeiros que trariam aqui divisas importantes para o Rio Grande do Norte. Há perspectiva da atração de cruzeiros aqui em Natal? Sim. E eu diria que sobre a ótica do turismo. Sim. Por que eu digo isso? Porque o próprio governo do estado, ele perguntou qual é o problema do porto, né? Porque todo mundo fala da ponte, né? Mas qual é o problema do porto e por que eu não consigo atrair isso? E a gente colocou para o próprio governo, né, soluções de poder atrair grandes cruzeiros que não passam na ponte. Isso não passa daí... de jeito nenhum. Não, você tem... Pela altura da ponte não, e as defesas que também não tem. Só que o que acontece? Você tem cruzeiros que passam e os que não passam. A gente apresentou, ou seja, os que passam está resolvido, né? Mas são muito poucos, são cruzeiros de luxo, que são menores.
Nós perdemos aquela linha que fazia Fortaleza, Noronha também, né? Tinha um fluxo bom, mas o governo está querendo enxergar um pouco mais além disso. Até discutindo no consórcio Nordeste, eles estão tentando prever uma rota do Nordeste, e aí o porto não atua só, né? Para que você tenha cruzeiros durante um período do ano em que ele possa aportar em todos os portos aqui. A Codern teve que apresentar a solução da operação, Sim. mas isso daí também passa por uma dragagem, aí seria uma outra dragagem, para que eu possa fundear os navios de cruzeiros antes da ponte. Então, você imagina, você passa onde tinha bicuda, né? Você passa pela boca da barra ali e você não precisa atravessar a ponte. Você não precisa passar pela ponte por cruzeiro que não possa, mas ele ficaria fundeado ali, entre o forte e a ponte, e fazendo levando os passageiros para o terminal, como é feito em Búzios, em Camboriú, em Ilhabela. Uma coisa que o próprio mercado, ele absorve isso. Então, mas isso é algo a médio prazo, né? Porque eu não consegui ainda fazer manutenção do canal de acesso. Como é que eu vou partir para uma dragagem de cruzeiro? Mas tudo isso está no radar do próprio governo, que provavelmente vai deixar para o próximo. Você não roda. Esse projeto você não roda para esse, né? Isso aí tem que ser uma ação de Estado. Olha, vocês querem atrair cruzeiros, e aí foi feito um estudo com o Sebrae, mostrou os principais gargalos, né, e as potencialidades que precisam ser vencidas. Mesmo assim, Paulo Henrique, esses cruzeiros menores, navios menores, a gente, estou perguntando aqui, eu não sei, a gente não tem visto eles por aqui, não. Não, nós tivemos o ano passado 6, é quase nada, né, porque digamos assim, o principal está nos grandes cruzeiros, né? A gente foi fazer um levantamento com a CLIA, que é a Associação Internacional de Cruzeiros, para ver quais são os navios que estão passando aqui na frente, e para essa temporada foram 85 transatlânticos, né? Passam direto. Eles passam direto, eles não têm como aportar aqui, né? Mas no Brasil, dos 85, somente 40 aportavam aqui, e eu acho que 50 e poucos na Argentina, né? Porque são maiores. Mas não é o navio da temporada, né? Eu tenho um navio de médio porte, aquele que a gente tinha, e a linha não existe mais, né? Você tem o navio que ele não entra, ou seja pela altura, ou seja pela boca, porque não é só um limite de calado aéreo. Você tem o limite da boca, porque você não tem as defensas também. Mas você tem esse que você tem a temporada que nasce em São Paulo. Então, o paulista ele consegue desenvolver aquilo, porque 60% dos cruzeiristas são paulistas, mas ele só chega até Maceió, né? Que é o porto que a gente administra também. Então, em Maceió, você tem uma atividade de cruzeiro muito intensa, mas não tem esse problema. Agora, por quê? Porque o mercado só comporta aqui no Brasil cruzeiros de 7 noites. Então, ele não vai conseguir chegar aqui, a menos que se traga, né, a proposta que o governo está colocando no Consórcio Nordeste é que se traga uma rota pro Nordeste. Sim. Onde você tem um navio de cruzeiros para poder fazer essa temporada. Maceió, mas Natal, né? Aí você consegue fazer trechos mais curtos. Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, né? Vai até Ilhéus. Né? Bahia, então, né? Da Bahia para cá. Né? Muito bom. Paulo, só para a gente finalizar, a gente comentou aqui, você, na realidade, trouxe aqui, né, todas essas problemáticas que o Porto passa e que precisam, né, ser sanadas. E uma delas que foi muito comentada há alguns anos é a questão da segurança, né, do próprio Porto. Como é que está tudo isso? Olha, hoje eu tive uma reunião sobre isso, né? Porque é uma das coisas que a gente está colocando como ponto positivo no Porto, né? Você tem essa não só essa integração, né, dos principais atores que estão ali, como eu falei, Receita, polícia, como hoje você tem um escoamento de frutas, onde a Agrícola Famosa tem feito, mas tudo isso é feito e conversado com a Receita, com a Polícia Federal. Então, você tem procedimentos hoje que dificilmente vai contaminar
um container. Só para se ter uma ideia, que a gente não tem o scanner, porque era da empresa, e na última safra nós aumentamos o navio de 2.000 para 4.000 pallets com 60 containers em cima. Então, qual foi a saída para isso? Foi a construção de um cross-dock, onde o container ele é ovado ali, então são 3 portas. Uma entra o caminhão e do caminhão as frutas saem e entram nos 2 containers. Refrigerado, né? Um ambiente todo monitorado, onde você tem a Receita, a Vigiagro, Polícia Federal, vendo aquela ovação ali. Então, praticamente, isso tira qualquer possibilidade de contaminação. Sem falar que eu costumo dizer que o K9 é melhor do que um scanner, que é o cachorro da Receita. E ele é infalível. Ele realmente para e eu vi, né, já vi históricos de testes, né, onde ele realmente para e o scanner ele não tem esse detalhe. Embora seja necessário. Não estou dizendo que não é necessário, porque não dá para você passar um cachorro com 1.500 scanners. O cachorro ajudou. Né? Mas na na nossa operação, onde ela cabe isso, porque ela é prioritariamente em pallets, e são poucos containers, você faz isso. Então, a menos que se coloque a carga no casco do navio, e a gente não vai saber se foi em Natal, se foi em qual porto foi, né? Eu diria que para contaminar uma carga hoje de frutas é uma coisa muito, muito difícil. A gente não pode blindar de tudo. Mas os procedimentos são muito rigorosos. Tanto que a manga e a uva de Petrolina, ela vem no caminhão da agrícola, né? Então, o caminhão você sabe aonde ele parou, se ele teve mudança de temperatura ou não teve, porque você tem todo um monitoramento ali que se você abrir a porta, ela muda a temperatura, então ela já acusa. E a Receita, ela monitora, a polícia monitora da sua origem até o porto, né? O caminhão, ainda fora que ele ainda vai chegar, desculpa. Ele ainda vai chegar com o caminhão e vai abrir o caminhão e vai colocar no container ali na frente de todo mundo. Fazer toda essa análise. Então, eu diria que isso é um ponto positivo, né, do Porto. Acho que isso daí a gente está consolidando. Eu digo que eu conversei hoje de manhã porque tem outras ações que estão sendo feitas para coibir isso. Quem faz como é que se diz? A fiscalização mais desse sentido é a Receita. Sim. Né? Não pode passar nenhum produto que não seja tributável pela Receita, né? E aí eu acredito que cocaína, maconha não tributam e então não passa. E a própria Polícia Federal, que ela também tem que coibir o tráfico de drogas internacional. Sem dúvida. Paulo, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por todas as informações. A gente espera te receber aqui em um outro momento com muito boas novas aqui para o nosso porto, que a gente possa estar falando dele de uma outra forma, né? Dizendo, ó, o nosso porto está aberto, o nosso porto está recebendo as pessoas e o que é melhor, exportando, importando, seja lá o que for, funcionando da melhor maneira possível. Muito obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Edivan. Já viu que o assunto porto aqui ele é bem extenso. Fico à disposição, caso queiram tratar de algum outro assunto específico, pode chamar que estaremos aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que agradece. Longe, né? Dá bem, né? Que é só uns passinhos para chegar aqui da gente, né? Eu só não venho andando porque a careca queima. Maravilha. Muito obrigada.